Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite à malta que já está a entrar. Ora, já aqui estou. Esta deputada ainda não estamos a vê-la, tem que adicionar aí a câmara. O Sr. Deputado Guardar. Ribeiro também tem que adicionar a câmara. A Falta a deputada Vanessa. Vanessa também está? Ela há de estar. Vou João, mandar um falaste com a convite. Vanessa? Falei com a Vanessa, sim. Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Sim. Estamos. Ok. Falei com a Vanessa, ela também vai entrar. Ok. Aí aparece. Agora. Digam-me só quem é que vai Já entrar. está, já está. Já está, somos nós. Ok, pronto. A live é vossa. O Republicano. Opa, desculpa. Nós somos uma desgraça. Nós temos Vamos ter que pagar problemas royalties. tecnológicos. Exatamente. E o Sousa estava lá e olha, desculpa, mas a gente aproveitou. Pronto, já quis estar. Também pode estar aqui connosco. Fazes Não, parte. eu estou lá sempre. Mas a Só que tua às vezes estou opinião mais nos também. bastidores. E pronto, olha, eu só preciso responder aqui uma mensagem, mas vão falando Força. que já. É só ver aqui. Ok. Vou partilhar aqui a live. Maltinha, já sabem fazer tap-tap aí na telinha, partilharem a live aí ao máximo, que havia muita malta que estava na outra live, É. só que a outra live não estava a conseguir avançar. Portanto, estamos nesta. Partilhem a live ao máximo, ok, pessoal? Ok. Vamos aqui partilhar. Já estou. Já está. Que eu por acaso lhe aproveitei para estar a ver o que é que os comentadores estavam a dizer sobre o debate. Já está a Vanessa, já apareceu a Vanessa. Já estou aqui. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Assim, Vanessa, tivemos que acionar um SOS. Pois foi. Está aqui, pronto. A live é vossa, eu sou um mero espectador. Agradecer ao dono da conta e da live, porque de facto estávamos com dificuldades técnicas. Não há mal nenhum, é para isso que nós cá estamos. Mas pronto, basicamente, eu já consegui no computador, já fizemos aquelas lives, o número para ter acesso a este modelo. Problema, o meu computador não quer nem dar som, nem dar imagem. Mas pronto, para a próxima vamos conseguir, para a próxima é que vai ser. Mas pronto. Bem, este debate foi duríssimo, não sei o que é que vocês acharam. O Coutinho de Figueiredo mentiu ali como gente grande, deu-me alguns nervos, acho que de todos foi o que me enervou mais, porque ele mentiu mesmo bastante. Mas pronto, força, falem aí vocês. Eu quero só começar por salientar, já tem sido a panagem, nós nas nossas lives começamos sempre a live a discutir relativamente ao moderador. E eu quero só salientar que de facto Clara de Sousa acho que nunca foi tão parcial, digamos assim, como hoje, porque os primeiros quase 10 minutos de debate foram sobre questões do Marcos Mendes, que nem sequer estava em debate. Sim, essa parte era inútil. Mas e acho que elogiaram Marcos Mendes. pronto, essa parte sim, eu só acho que hoje é o tema do dia, estás a ver? Ou seja, hoje mesmo no Observador nós tivemos o tempo todo, foi quase uma hora só praticamente a falar do Marcos Mendes. Acho que é um bocado, acho que era inevitável falar disso. Acho que não fazia sentido perguntar ao André a questão do se ele vai divulgar os clientes, que ele não tem clientes porque não tem empresa nenhuma, não é? Quer dizer, os outros têm empresas é que têm eventualmente que as comunicar, não são... Não é o André que não vai comunicar a empresas de outros, não é? Sim, não faz sentido nenhum. E assim, aquilo que achei foi, essa parte inicial foi muito má, é o que a Vanessa estava a dizer, foi um ataque, claramente um ataque, e fazer assim uma análise geral, um ataque da Clara de Sousa ao André. E depois acho que o Coutinho teve muito mal, que é, guardou para o final, aquilo que estavas a dizer, Cristina, várias mentiras, para tentar atacar o André no final. E não ter da pedofilia, foi muito desleal. E houve ali, eu não sei se vocês repararam, Desculpem, sim, a linguagem corporal do Coutinho ao longo do debate, várias vezes, ele parece que até gesticula a boca e não diz nada. Não sei se vocês repararam. Ele parece que estava tipo com tiques, estava com medo de dizer vou falar, não vou, e depois aí à quarta ou quinta vez que ele mexia a boca é que começava a falar. Ele estava ali com algum receio. Eu agora até estive a ver os comentadores e muitos na CNN e na SIC estavam a dar vitória ao André, o que não é uma coisa normal.
Sim, sim, sim. E eu acho tão bem que o debate foi um bocado sujo. Eu acho que foi o mais sujo de todos. Eu acho que para nós que estamos na política gostámos de ver este debate, porque foi agora a típica pessoa que está em casa, o cidadão comum, acho que já ficou um bocado, de certa forma, incomodado com, às vezes, a forma tão baixa como o debate se processou. Eu acho que foi ali um pouco má. E depois eles começaram a tratar-se por tu, não sei se vocês repararam, Sim, sim, sim. e quando aquilo descambou um bocado, começaram-se a tratar por você outra vez. Houve ali, senão aquilo acho que ia descambar pior. Começaram a tratar por você, pá, e assim, eu acho que aquela questão de estar a insistir tanto com o André que é, mas diga lá o que é que fez, diga o que é que fez, quer dizer, quando o André é a pessoa mais transparente que pode haver e mais cortinada neste país, ou seja, não fazia sentido nenhum estar a atacá-lo. E depois já há outra questão que a Clara de Sousa faz, e acho que esse é um tema mais, vocês as duas estão mais por dentro, que é a questão das migrações e a questão do Trump, que ela perguntou o Trump, e o Coutinho ficou tipo a leste, ele não fazia raio de ideia o que é que se estava a falar. Não sei se vocês ficaram com essa ideia ou não. Não, olha, para já ele não fazia mesmo a mínima ideia, porque ele não parava de dizer que porque o André não queria abdicar da questão da perda da nacionalidade por causa de cometer crimes, ele nem sabia que são dois diplomas distintos. Exatamente, sim. Acho que era tipo o básico dos básicos, não é? Ou então não sabia, ou então não queria dizer. Uma coisa que o André se esqueceu de dizer, e que eu acho que é da maior importância, é que o Cotrim, na última revisão constitucional, propôs que o Presidente da República não tivesse que ser português de origem. E foi o próprio Cotrim que fez esta proposta, foi ele que esteve na comissão a defendê-la e disse que era uma estupidez e que não valia de nada, mas agora porque é que as outras pessoas não podiam? É pá, porque não, porque é óbvio. E pronto, e esta questão da imigração acho que é uma questão que é sensível para o Cotrim, porque o Cotrim era um defensor da imigração. Agora é que já viu que não é assim tão popular e mudou de opinião e está-se a aproximar do Chega, mas tenta esconder isso. É verdade. Eu também. E depois achei curioso porque a pergunta, quando se começou a falar da lei da nacionalidade, a pergunta para o Cotrim era se promulgava ou não, ou seja, dentro das competências do Presidente da República, o que faz sentido num debate presidencial, e depois a pergunta para o André Ventura foi se vai negociar ou se vai deixar cair, ou seja, já é uma pergunta enquanto, no fundo, Presidente de um partido ou líder de um partido. Achei que houve essa dualidade de critérios que não ficou muito bem ao debate. Aliás, eu acho que eles começaram, como disse o João e bem, a tratar-se por tu, e acho que podiam ter continuado e a moderadora podia ter saído da sala porque não esteve lá a fazer nada a maioria do tempo. Eu acho que teria fluído muito melhor se conseguissem conversar. E depois também foi nessa questão da lei da nacionalidade. Também concordo com a Cristina quando diz que é um tema sensível para Cotrim, porque de facto foi apontada várias incongruências ao Coutinho Figueiredo, ou aquilo que ele defendia antes e aquilo que ele defende agora, ou que diz que defende agora. Inclusivamente foi a primeira vez que eu vi Coutinho de Figueiredo, que é, e temos que dar isso, uma pessoa mediaticamente bem preparada, uma pessoa que se prepara muito bem e está muito bem preparada para o mediatismo. Foi a primeira vez que eu vi gaguejar. Por isso acho que ele atrapalhou-se bastante e isso foi sinal de que o André Ventura foi muito eficiente a apontar as contradições dele. Eu acho que o André não só foi eficiente, como foi bastante seguro. Estava muito mais seguro que o Coutinho. O Coutinho era como o João estava a dizer. Ele às vezes parecia que estava a fazer aquele sorrisinho nervoso. Ele queria mostrar que era confiançudo, mas que não tinha nada de confiança, eu acho. Depois, relativamente àquela questão da pedofilia, também gostava de explicar porque é que aquilo é absurdo. Porque o caso do Nuno Pardal é grave e é mau, mas o Nuno Pardal era um deputado municipal que foi imediatamente expulso, que pagou a um jovem de 16 anos, acho eu, agora não tenho a certeza. Era com adolescentes, ou seja, pronto, para ter não era sexo como com nós, ele. adolescentes. É mau, ele não tinha idade para dar consentimento, mas vamos lá ver, não vamos confundir com uma pessoa que abusou de crianças entre os 4 e os 10 anos. Acho que estão em causa 500 crimes, se calhar estou a dizer uma barbaridade, ou pelo menos são 500 vídeos de 500 vídeos e ele era... os vídeos eram deles, era titular de uma centena desses vídeos. Exatamente, portanto,
Para além disso, esta pessoa não era um mero deputado municipal, era uma pessoa que trabalhava no Ministério da Justiça, que tem precisamente a pasta da prevenção de abusos sexuais de crianças e de violações e do que quer que seja. Portanto, isto é gravíssimo, isto há anos de luz uma coisa da outra. E compará-la é só ridículo e demonstra o quanto o Coutinho de Figueiredo estava absolutamente aflito, quer dizer, isto é uma coisa mesmo impensável. O outro caso que ele falou é um fulano qualquer que era um mero militante. Quer dizer, mas isto agora é assim? É assim, se isto não acontece na IEL, militantes andarem pronto, ter algum tipo de crime, é porque eles têm tipo 10 militantes, não é? E o Chega tem 70 mil, poupem-me, por favor. Sinceramente, olha, acho que o André também foi muito simpático e não lhe ter dito algo do género. Não, mas se me permitem aqui uma palavrinha, eu acho que foi mesmo uma tentativa desesperada de justificar alguma coisa, ou seja, foi aquela última cartada de género, vou tentar ganhar aqui alguma coisa, porque efetivamente não se vê fundamento nenhum naquilo, não é? Mas o que é certo é que pode passar a mensagem para os mais incautos, mas efetivamente aquilo não é nada, aquilo foi mesmo uma tentativa desesperada. Portanto, é o que é, não é? Ele achou que ia arrasar com ele ali no último minuto. Sim. E ainda por cima é de cobarde, porque lá está, esperou até ao último minuto, que era para ver se não tinha resposta, não é? Tanto que ele depois até diz, a última palavra é minha. É minha, exatamente. Claro. E puxa a olhar para a câmara, eu acho que ele ficou muito mal. Diz muito mais sobre o perfil de uma pessoa e sobre os valores dessa pessoa do que aquilo que ele estava a dizer, que o André que mostrou que não tinha perfil para presidente. Isto é que é um presidente, honestamente. E depois foi facilmente desmascarado também por André Ventura, a tal contradição, mais uma vez, em que o André Ventura disse que o Chega já tinha apresentado a proposta para a castração e que nós, relativamente aos pedófilos, queremos a castração e que a Iniciativa Liberal não acompanhou essa proposta. Portanto, essa foi muito bem metida. Foi no momento exato. Eu não sei se repararam, que eu pelo menos pesquisei na internet. O Coutinho estava a dizer que não pode suspender o mandato no Parlamento Europeu. Mas eu estive a ler e não é isso. Aplica-se no Parlamento Europeu o que se aplica no nosso país. Ou seja, é diferente para cada deputado europeu consoante o país de origem. Se no país de origem é permitido, foi aquilo que eu li, mas eu estava mesmo na relação. O ChatGPT diz isso, ou a inteligência artificial que aparece do Google, mas eu vi também mesmo no site e diz que aplica-se a mesma regra do Parlamento Português. Logo, ele podia suspender o mandato. Pronto, ele se calhar era deixar de receber o salário de eurodeputado durante o mês. Se calhar foi isso que não lhe agradou, que é uma coisa completamente diferente. Pois é, assim, aqui realmente assim quem mete no Google logo diz que pode haver suspensão temporária. Assim. E a fonte é mesmo, se tu carregares a fonte, abre mesmo o site do Parlamento Europeu a dizer aplica-se a regra do Parlamento do país de origem. Sim. E também não percebi qual era o argumento, até porque ele não o explanou bem, o que deixou um bocado a desejar relativamente à transparência da resposta, não é? É que assim, para as pessoas terem uma ideia, quem nos está a ouvir, o salário de um deputado do Parlamento Europeu é para aí 5 vezes superior ao nosso, no Parlamento Português, em termos líquidos. Vamos falar em termos líquidos. Deve rondar ali cerca dos 15 mil euros líquidos. Sim. Mais viagens e não sei o quê. Com as ajudas de custo e afins, não é isso. só o salário, é o resto das coisas que têm direito. Caríssimos deputados, já temos aqui uma questão, a deputada Cristina estava a pedir que esteja aí ao pessoal. Alteração da Constituição da República, está em cima da mesa? Yes. O GIP-NUTS de Portugal. Sim, nós estamos a preparar uma proposta de alteração, ou seja, nós já tínhamos apresentado, não nesta legislatura, mas na anterior. Nós estamos agora a ver se vamos voltar a propor as mesmas coisas, se vamos acrescentar outras, mas eu acho que neste momento está muito claro que nós temos que alterar a Constituição. Seja por causa destas questões da nacionalidade, embora, por exemplo, a questão da perda da nacionalidade, a Constituição claramente diz que só não se pode retirar a nacionalidade por motivos políticos, ou seja, os restantes motivos pode-se tirar. Os juízes do Tribunal Constitucional foram muito além daquilo que lhes competia ir, mas de qualquer forma acho que há certas coisas e a Vanessa costuma dizer isto, para nós não usarmos a Constituição, ou melhor, para não deixarmos que os juízes do Tribunal Constitucional usem a Constituição contra nós, contra os portugueses, temos que se calhar clarificar lá algumas coisas. Sem dúvida.
sem dúvida. Eu sou uma acérrima defensora da revisão constitucional. Acho que a nossa Constituição, em muitos pontos, está completamente obsoleta e, mais do que isso, mais do que estar desadequada à sociedade atual, está enviesada de um ponto de vista ideológico, porque existe um caminhar para o socialismo, que inclusivamente está escrito na Constituição, que a sociedade, porque na altura em que ela foi escrita, há muito tempo atrás, de facto era isso que os deputados constituintes queriam que acontecesse. O que acontece agora é que nós temos uma série de necessidades que não existiam na altura, e portanto é preciso legislar uma série de coisas que na altura eram só inconcebíveis porque já foi há muitos anos, e temos essa força de bloqueio que não passa de uma questão ideológica, e nós temos que pôr as questões ideológicas de parte e sermos democratas o suficiente, e a Constituição também tem que promover essa democracia em toda a linha, e de facto permitir ao legislador fazer determinadas escolhas face a determinados fenómenos que vão acontecendo na sociedade. É isso mesmo. E a Constituição, nós já tivemos algumas discussões mesmo entre nós, e vocês que são juristas elucidaram de situações da Constituição que nós, cidadão que não é jurista, tem como certa, por exemplo, aquela questão de um presidente do partido não poder Tem poder mapas ser bastante presidente da sobre República. Sim, e na Constituição isso não está escrito, e é verdade, vocês tinham razão, e é uma análise expansiva da Constituição. Eu também reparei que há aqui muitas pessoas a comentar relativamente ao Mercosul e a dizer que nós estamos desinformados ou que não temos informação, mas isso não é verdade. Ou seja, as únicas pessoas, ou os únicos países, devem ter, os únicos países que têm interesse em o acordo do Mercosul são os países que vão pôr do Mercosul, que vão pôr produtos na Europa. Porque aqueles produtos que nós estamos na Europa a exportar, por exemplo, o Coutinho falou da questão do vinho, são produtos de elevado valor acrescentado. Ou seja, quem adquire aqueles produtos, se custar 10 compra por 10, mas custar 20 compra por 20. E são impostos que são cobrados no país de destino, não na Europa. Ou seja, nós estamos a abrir completamente, reparem, um agricultor na Europa, mesmo em Portugal, ganha 1000 e tal euros por mês. Quer dizer, no Brasil ganha 300 ou 400 reais por mês. Quer dizer, é completamente diferente. E depois temos regras sanitárias, de questão de produtos que podemos utilizar na agricultura, aqueles químicos para matar os bichinhos e para os produtos crescerem mais rapidamente, que esses países, quer dizer, não têm, nem querem ter, nem fazem ideia quando é que vão trazer uma concorrência completamente desleal. É olhar para a agricultura um pouco como está a acontecer com o mercado dos produtos chineses a entrar na Europa. Quer dizer que nós não conseguimos competir com a indústria têxtil, com a tecnologia, não conseguimos competir com eles, porque, quer dizer, o que nós exigimos para subir os salários num ano é o que eles têm de salário do mês todo, não é? Isto é ridículo, ou seja, mas eu acho que é uma situação que o Coutrinho aí, pá, teve bem, porque é uma situação muito complexa. Tu não consegues explicar aquilo numa resposta muito rápida. E até a questão de... Aí nenhum deles falou que os agricultores que se tiveram a manifestar em França foi por causa do acordo do Mercosul, mas também é para aquela questão da doença. Eu não sei o nome da doença em concreto, mas se tiver aqui alguém da agricultura saberá que é uma doença que afeta os rebanhos e basta haver um caso no rebanho dessa doença e mata-se o rebanho todo. É isto que está a acontecer na Europa, e por isso é que em França havia muitas manifestações, porque acham que não é sensato por haver um caso no rebanho e mata-se o rebanho todo. Ou seja, a manifestação era por duas razões: Mercosul, que é o que está a acontecer na Bélgica, e em França, aquilo estava tudo... Deve haver aqui pessoas que estão a morar em França, que estava uma loucura, e camionistas também de certeza que viram, estava uma loucura em França, era por causa da questão de ter que matar o rebanho todo quando há um caso de um problema. Mas é um tema muito complexo, porque não é fácil ali em 30 segundos, um minuto, estar a responder, por exemplo, para um público que a maior parte não conhece o mundo da agricultura, não é? Temos aqui a Joana Melo a dizer, por favor, vejam o que está a acontecer na França. Temos muitos motoristas retidos na França. Infelizmente já ainda não está sem som. Eu acho que é possível que a Cristina esteja com alguma coisa a tapar o micro. Deve ter alguma coisa a tapar o micro.
Ainda não É me- um veto. Agora, Agora sim. sim. Deve ser a mão. Estava em choque. Estava a dizer que a questão do Mercosul é que, independentemente de, ok, poderes fazer uma explicação mais demorada, é que o Coutrinho é a favor. É a favor. E logo aí temos um problema, percebes? Porque ele está a ignorar completamente, ele só vê um lado da economia. É que vão entrar mais produtos em Portugal Mercado, e mercado, vai sim. baixar os preços. Ok, mas vamos destruir a nossa própria agricultura. E é isso que temos que pensar. E ele que diz tanto e fez tantas vezes referência ao facto de não pensar só no presente, pensar no futuro, então aí ele tinha que compreender que o Mercosul é um problema para o país e para o futuro do país. Parece-me que isto é uma evidência. Mas há aqui, eu estava aqui mesmo antes a ver uma pergunta de uma pessoa que estava a dizer para fazermos um referendo sobre a imigração. E nós já tínhamos apresentado, a Iniciativa Liberal votou contra o referendo, mas nós vamos voltar a apresentar. Porque acho que cada vez mais as pessoas querem ter uma opinião sobre este assunto e eu, pessoalmente, acho que nós temos que usar mais vezes os referendos. Nós não podemos ter medo de ouvir o que é que as pessoas têm a dizer. E, por outro lado, também não podemos só dizer às pessoas que participem democraticamente, mas só no dia das eleições legislativas ou autárquicas ou o que seja. De resto, ficas 4 anos calado e não falas mais. Quer dizer, temos que chamar as pessoas a participarem mais. Se calhar assim também vai haver menos abstenção. Digo eu. Sem dúvida, sim, sem dúvida. O que é que estavas a dizer que estava uma senhora a perguntar? Eu? Sim, não tinhas dito. Não ias, eu acho que foi quando eu interrompi por causa daquilo. Não. Então, Estava a falei ali a situação dos motoristas que estavam retidos em França exato. e depois falou a deputada Cristina. É isso, pronto, desculpa. Pensava que tinha interrompido com a brincadeira de não conseguir Não. entrar. Maltinha, partilhem a live, ok? Ao máximo. Isto foi por problemas técnicos, estamos aqui a utilizar outra plataforma, mas é o react ao debate do Sr. Deputado e candidato à presidência da República, André Ventura. Portanto, partilhem a live ao máximo, ok, pessoal? É isso, Algário. Obrigado por estares a partilhar. Manuela, Sim, há Tiago, muitas Sousa, pessoas, boa noite a todos. Força. muitas pessoas a falar da questão do referendo e a dizer que na Suíça que se faz muito referendos. Pronto, mas o país também é relativamente mais pequeno e mais fácil fazer referendos do que o nosso sistema eleitoral em Portugal. Pronto, isso será o argumento, mas isso não pode ser argumento para não fazermos mais referendos, não é? Claro. E aliás, eu até queria, ainda bem que a Cristina falou nisso, porque, e que estamos aqui a falar de referentes, porque de facto nós já apresentámos, é verdade, e até queria mencionar que eu considero que os outros partidos nesse debate, quando nós apresentámos um referendo sobre imigração, para o Parlamento aprovar ou não aprovar, ou para discutirmos, houve não sei se lembram, uma tentativa de boicote à própria discussão, ou seja, normalmente, para quem nos está a ver e não sabe muito bem como é que funciona, normalmente nós apresentamos uma proposta no Parlamento e é marcado para um certo dia nós discutirmos aquela proposta, e nesse dia foi marcada essa proposta do referendo da imigração pela parte do Chega, e depois de apresentarmos a proposta, ninguém se inscreveu para falar, ou seja, basicamente queriam ir diretos para a votação, se fosse possível. E isso foi tido como uma tentativa clara de boicotar a discussão, de não se comprometerem com nada, de não se comprometerem com os portugueses, e depois felizmente acabou por haver alguém, penso que foi um deputado Foi João Almeida. que furou o boicote e disse não, isto é um assunto sério, isto é um assunto importante para os portugueses, nós temos que falar disto, independentemente se concordamos ou não, temos que falar disto. E a seguir a ele, pronto, toda a gente se decidiu a escrever, mas foi votado contra, houve um voto contra todos os partidos. Nem sequer houve abstenções em nada, foi um voto contra todos os partidos. Eles não querem o referendo porque eles sabem o que é que as pessoas vão dizer. Não é? Mas isto é a representação do povo, não é? Nós somos eleitos pelo povo, temos que respeitar a vontade do povo. Lembrei-me agora aqui de outra coisa, desculpem só sair do tema, depois podemos voltar. E o Coutrinho, o quanto ele ficou aflito quando o André leu aquelas declarações dele que não queria estar na política até aos 70 anos. E sem resposta completamente. Ele não teve resposta possível para aquilo. Diz aquela parvoíce, não sabem que mês eu faço anos. Ele vai ter 60, vai estar a 3 meses de fazer 70 anos quando acabar o mandato.
A questão era, o que ele tinha dito antes era que não queria estar até aos 70 anos na política, portanto é indiferente se ele acaba o mandato com 69 anos e 10 meses, ou 3 meses, ou 5 meses, é irrelevante. E a, Pá, e a seguir a essa. se existe um Presidente da República, afinal quero estar na política até ao fim dos meus dias. Ai, sinceramente. E a seguir a essa questão veio logo a outra questão que eu acho que temos que falar aqui, ainda ninguém falou, mas eu acho que temos mesmo que falar, foi exatamente aquilo que eu estava a pensar, e penso que todos nós pensámos, André Ventura teve a felicidade de dizer, que é como é que há um candidato que está à frente nas sondagens há mais de um mês, e a pergunta que têm para lhe fazer sobre sondagens é o que é que acha de não estar à frente nas sondagens da juventude. Não, e de uma juventude específica. Disse a idade específica. Exatamente, não, porque de Quase outra podiam maneira. ter dito que era a juventude e de uma De e 18 dizer aos a freguesia. A freguesia da juventude. Foi brutal. O que eu vou dizer é que eu mesmo assim não acredito que isso seja verdade sequer. Percebem? Acho uma treta. Eu acho que os órgãos de comunicação social, que sempre gostam sempre imenso dos liberais, gostam muito do João Coutinho de Figueiredo, estão a tentar levá-lo ao colo, a ver se ele descola dali do quinto lugar. Estão a dar tudo para isso mesmo, mas acho que não corresponde à realidade, tal como depois nas legislativas também nunca corresponde à realidade, porque a IEL nunca tem uma votação muito expressiva, tem 4,5%, e mesmo nas autárquicas a mesma coisa. Portanto, acho que sinceramente é só ver se lhe dão ali algum boost, porque as pessoas sentem-se motivadas, não é? Se sentirem que a candidatura dele pode ir a algum lado. Mas de resto acho que ele não vai conseguir passar do quarto lugar. Sim, estamos de acordo aí. Também E acho repara, um dos temas que eles falaram foi o André que puxou bastante isso, e eu acho que o Coutrinho sentiu bastante desconfortável, foi a questão das pensões. Que o André diz que continua a defender, e bem, a pensão igual ao salário mínimo nacional, porque há pensões de 300 e poucos euros. E o Coutrinho, a resposta que ele diz é: mas eu estou preocupado é com as pensões daqui a 20 anos. E nós já falámos disto uma vez numa das lives, que é, temos de ter a noção que a maior parte destas pessoas que recebe 300 e poucos euros, para já não é uma grande parte da população, mas são pessoas que já têm alguma idade, ou seja, pela lei da vida, daqui a 20 ou 30 anos já não vão estar a receber pensões. Ou seja, vamos estar aqui a dar alguma dignidade a estas pessoas no final de vida, e ao mesmo tempo temos que nos preocupar em que as pessoas que estão em idade ativa tenham umas carreiras contributivas boas para terem uma boa pensão, e se calhar até mais diversificada, e aí até se calhar nos aproximamos um bocadinho da ideia da IEL. Agora, não podemos, no fundo, condenar as pessoas que têm umas pensões de miséria a passarem os últimos dos dias na miséria. Isso não pode acontecer. E aí o Coutinho tem uma frieza brutal a dizer: eu estou preocupado daqui a 20 anos, eu quero falar sobre os de agora. aquela questão dos números. Quer ser Presidente da República. Sim. Ele é CEO, ele não é político. Uma coisa que a mim me chocou particularmente foi o facto de ele se virar para o André e dizer que, ou seja, falar das pensões terem o mesmo nível do ordenado mínimo nacional, como se fosse algo de outro mundo, como se fosse uma coisa muito estapafúrdia, não é? E aquilo que me choca é, quer dizer, se existe um ordenado mínimo para nós vivermos nos dias de hoje, não é? Um pensionista não tem que ter a mesma dignidade, visto que já descontou. Isto a mim chocou-me muito. Ainda para mais a desfaçatez de ele dizer isto a rir. Chocou-me bastante, mas pronto, foi só uma à parte, força. Obviamente. Não, é mesmo isso. E é que a nossa proposta até é para fazer de uma forma moderada, no sentido em que é faseado. Não é tipo amanhã as pessoas acordam e de repente têm todas uma determinada pensão. Ou seja, é para fazer uma coisa de forma segura, estruturada, mas é que ele nem sequer quer pensar nisso, e assim se vê o desprezo que ele tem por essas pessoas. E nós temos pessoas aqui na live que estão aqui a deixar comentários a falar de pensões de 300 e poucos euros, quer dizer... 400 euros, sim. Precisam de ajuda da família, claramente, porque senão não vão conseguir sobreviver, quer dizer, é impossível. E acho que nós não podemos ficar indiferentes a isto, eu pelo menos não consigo. E ainda bem, acho que fazemos parte de um partido que também não consegue. E acho que é mesmo assim que tem que ser. E que repara, Cristina, também acontece muitas situações, e ainda é pior, que depois não têm acesso ao complemento solidário para idosos, que é, imagina, um casal em que o marido até tem uma reforma mais ou menos,
E a mulher, que acontece muitas vezes, não teve uma carreira contributiva tão grande porque ficou a cuidar dos filhos, não teve a mesma oportunidade, fica totalmente dependente financeiramente do marido, porque o marido recebe uma reforma. Quer dizer, isto é de uma frieza total fazer isto, não é? É que estão sempre a bater no peito com a defesa das mulheres, do direito das mulheres, e depois estão-se borrifando para esta situação. Já para Isto não falar que então aqui em aqui caso de violência interior é uma doméstica, coisa não é? brutal. Uma mulher que esteja refém dessa forma, vai ser muito mais complicado sair de um quadro de Claro, violência doméstica. ora, como é que vai fugir? Ela é dependente financeiramente do marido. Eles não têm o próprio rendimento, quer dizer, porque o marido tem E uma as reforma situações de melhor, já não tem violência direito à condição de doméstica, recursos. Isto não faz sentido nenhum. sim, e normalmente acontece muito em pessoas mais velhas, não é? Sabemos que a violência doméstica, claro que afeta franjas mais jovens da sociedade portuguesa, mas também afeta uma grande percentagem de pessoas que já estão a oferecer a reforma. E, de facto, essa dependência financeira do outro faz com que seja muito mais difícil que essas situações vejam a luz do dia e que as pessoas sejam julgadas e condenadas por esse tipo de crimes. Olha, mais uma pessoa que já fez a mesma pergunta várias vezes, por isso acho que é tempo de responder. Que é aqui sobre o facto, eu penso que tem a ver com o veto do. Eu ter sido Tribunal Constitucional. a lei da nacionalidade, que pergunta: os juízes podem ser substituídos depois do que fizeram? Não podem ser substituídos, eles têm um mandato que é único, mas só se eles desistirem, ou seja, se eles renunciarem, senão eles não podem ser substituídos. Mas o que é que acho que é importante aqui dizer é que neste momento o Tribunal Constitucional, que são 13 juízes, não está a trabalhar com todos, porque 2 deles já acabou o mandato e saíram. Um deles até foi que no veto da lei da imigração, ele veio dizer que os juízes estavam a pôr na análise à lei que nós tínhamos aprovado as suas próprias convicções pessoais e que isso estava a influenciar a decisão. E depois, sabe-se lá porquê, logo esse juiz acabou por se demitir e dizer que não queria continuar mais tempo nenhum. E, portanto, dos 13, só temos 11. Dos 11, 5 foram nomeados pelo PS. 3 foram nomeados pelo PSD e os restantes foram, é o que se chama cooptados, ou seja, foram escolhidos pelos anteriores. Mas, portanto, podem ver que o sistema é todo altamente político e por isso é que eu acho que as decisões também são altamente políticas e acho que devíamos repensar todo o modelo, porque acho que isto não é sequer positivo para nós sequer termos a dúvida, não é? De que há esta captura política. Eu, por acaso, concordo plenamente e a questão é mesmo política e acho que há uma reflexão que deve ser feita, principalmente por quem for assim um pouco mais velho que se calhar que eu e que nós, que é ver quando é que normalmente há leis a serem declaradas inconstitucionais. E eu acho que se nós fizermos uma contabilidade simples, percebemos que normalmente as leis são consideradas inconstitucionais quando há governos de direita no poder e a esquerda utiliza isso como a arma de arremesso, como força de bloqueio relativamente às opções legislativas dos governos que eles não controlam. Portanto, eu acho que é um bom exercício de reflexão. Não quer dizer que não haja exceções a essa regra, mas eu acho que a regra é mesmo essa. E, de facto, isso diz muito sobre a índole política que paira, ou pelo menos a suspeição dela, que paira sobre o Tribunal Constitucional. E deixem-me dizer, porque desses 5 que foram nomeados pelo PS, um deles depois ficou o presidente do Tribunal Constitucional. E na cerimónia do 25 de novembro, o presidente do Tribunal Constitucional, portanto, foi convidado nessa qualidade, porque é um dos órgãos mais importantes da nossa democracia, obviamente, apareceu de cravo ao peito. Portanto, ele fez questão de, enquanto presidente daquele órgão, tomar uma opção política e fazer uma declaração política, pronto. E acho que só daí também demonstra que não transmite muita confiança, não é? De independência, de neutralidade, que me parece que é fundamental. Mas para as pessoas também terem uma ideia que nós, apesar de não concordarmos com as decisões dos juízes, cumprimos o nosso papel como deputados,
os juízes do Tribunal Constitucional vieram dizer que tinham falta de orçamento para a autoridade da transparência, que é onde nós, por exemplo, declaramos os nossos rendimentos e o património que nós temos, e para a autoridade, não sei se estou a dizer o nome correto, corrijam-me se eu estiver a dizer mal, que é aquela do financiamento dos partidos, para vocês terem uma ideia, como é que se chama, dos partidos? Entidade das contas. Das contas dos partidos. Para vocês terem uma ideia, as eleições autárquicas de 2021 estão a pedir explicações, de 21, não é de 20... aconteceram agora, de 25, 21, estão a pedir explicações aos partidos agora, 4 anos depois, já acabou o mandato, e eles disseram que não tinham dinheiro para essas duas entidades, e foi o Chega que apresentou uma proposta para eles terem mais 1.600.000 euros para o ano que vem, ou seja, mesmo nós não concordando com as decisões do Tribunal Constitucional, ou seja, nós não misturamos as coisas. Quer dizer, imaginem o sapo que nós engolimos para apresentarmos nós a proposta para os juízes do Tribunal Constitucional terem mais dinheiro, que eles disseram, as pessoas podem ver isso, não conseguiam falar com o governo e tudo. Para que é que eles disseram que era o dinheiro? O dinheiro, de facto, era para criar uma plataforma para eles, ou seja, no fundo, para dar mais meios ao Tribunal Constitucional, no caso concreto era uma plataforma informática, eles precisavam desse dinheiro para criar a plataforma informática, para pô-la a funcionar, para que o Tribunal Constitucional fosse mais eficiente, e o Chega considera que é preciso que, de facto, o Tribunal Constitucional funcione melhor, e se isso ajudar, nós somos a favor. Por isso, acho que é importante que as pessoas saibam que nós sabemos distinguir aquilo que é o caráter político de determinados juízes e no fundo, a instrumentalização que se faz da Constituição daquilo que é um órgão de soberania e que é o Tribunal Constitucional e que é um órgão legítimo, e nós não queremos retirar essa legitimidade. Olha, está aqui outra pergunta, que é o que fazer para acelerar os processos em tribunal, como o do Sócrates? Olha, eu tenho uma opinião que é assim, eu acho que às tantas eu pareço um bocado maluca com a mania da perseguição, só que eu não sei se vocês viram agora esta questão por causa das escutas do António Costa. O António Costa está chocado porque ele foi apanhado e isto é dramático e tal. Ele não está tão preocupado com o facto no governo dele andar pessoas a meter dinheiro ao bolso, no fundo, não é? Portanto, ele não se chocou. Mas, de qualquer forma, o António Costa foi Ministro da Justiça, foi Ministro da Administração Interna, foi Primeiro-Ministro. O António Costa teve todas as condições para fazer uma reforma na Justiça, para dar meios à Justiça para trabalhar, para contratar o número de oficiais de justiça, para contratar o número de procuradores, para contratar polícias, para lhes dar meios, e não fez rigorosamente nada disso. Portanto, e a minha teoria é qual? Portanto, depois de ter dito tudo isto, é que a minha teoria é que os governantes não dão meios à justiça para trabalhar porque não lhes interessa, porque muitos dos processos eles estão envolvidos. E, portanto, gostam aqui deste sistema em que vão fazendo umas coisinhas e vão dando umas coisinhas para parecer que fazem alguma coisa, mas verdadeiramente não têm interesse numa justiça célere. Enquanto nós não tivermos, lá está, os procuradores necessários, os funcionários judiciais necessários, os guardas prisionais necessários, os polícias necessários, carros, o sistema informático que é só medíocre, as pessoas não vão conseguir fazer milagres. Vamos continuar a ter processos demorados. Na altura... lá, por acaso aí, eu não tenho a certeza se foi PS ou foi PSD, que encerraram não sei quantos tribunais. Quer dizer, os ataques à justiça têm sido a toda a hora. Porém, depois vêm dizer que a justiça não funciona, quase que culpando os funcionários da justiça, quando claramente o problema não está aí, na minha opinião, claro. E, portanto, resumindo, desculpem, já estou a falar imenso. Para se resolver os problemas da justiça, tem que haver vontade política, e é isso que tem faltado. Porém, o Chega, se chegar lá, vai pôr isto a andar. Por isso é que é muito importante a malta ir toda a votar, ok? Eu estou a preparar aqui uma sessão de esclarecimento aqui na Holanda, que é o país onde eu estou, não é? Para os imigrantes, com datas para votar, com tudo o que é necessário. Ou seja, estou em contacto com a Embaixada para ser a informação o mais fidedigna possível. E malta, temos de nos juntar todos para votar, mais que nunca, ok? Maltinha, partilha também a live, ok? Estamos neste momento com 93 pessoas, a afluência é muito volátil, mas pronto. Mas agora eu gostava de saber aqui, já que estamos a falar do António Costa, gostava de saber aqui a vossa opinião, que é uma pergunta que me intriga, uma coisa que eu tenho aqui comigo, que me intriga há bastante tempo. Qual é que é a vossa opinião de terem, ou seja, a Europa, não é? A querer abrir escritórios na Índia,
para facilitar a imigração e fazer uma imigração controlada. E o que é que tem a dizer? Como é que eu vou dizer isto sem parecer demagogo? Na Índia. Opa, a questão nem é ser na Índia, a questão é que a gente tem que abrir escritórios e é para os mandar para casa, não é para os trazer para cá. Mas é que é na Europa toda, nem sequer é só em Portugal. Ou seja, acho que isso não faz sentido nenhum. Pronto, eu vou deixar os outros falar que já não me calo há uma data de tempo. Falem aí. Estavas a Eu falar bem, estavas a falar. É assim, não faz Exatamente. sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É assim, nós precisamos, estamos com um problema na Europa, elas as minhas colegas de deputados vão-se começar a rir. Nós estamos com um problema na Europa que é, temos falta de natalidade. É um problema que temos na Europa. Mas se nós achamos que resolvemos esse problema com trazer imigrantes de culturas completamente diferentes da nossa, que resolve o problema momentaneamente, que foi, eu diria, ali 2 anos, no nosso caso Portugal, 2 anos, entre 21 e 22. A partir do momento em que essas pessoas se estabelecem cá e começam a querer trazer as famílias e a vir de forma louca, pronto, temos o problema que já tínhamos antes, de falta de natalidade, e acrescentámos outro problema que é de um choque cultural brutal. Por isso, Eu posso lhe dar aqui um à partezinho só o que aconteceu comigo esta semana. Eu trabalho numa empresa e já trabalho aqui há algum tempo. E então vieram falar comigo a perguntar se Portugal tinha pessoas que não sabiam falar português. e temos muitas. E eu disse, talvez, porque eu estou aqui farto de receber candidaturas, mas não vem em português, vem em inglês, e depois eu quando falo com eles, eu pedi a um colega que é um recruiter que está aqui, para entrar em contacto em português, porque é mais fácil, não é? E as pessoas não falam português, mas e têm documentos portugueses. E eu tive e explicar isto a um holandês. Não faz sentido nenhum. E depois, Não começou a ser e depois ficamos todos os portugueses fora de Portugal com essa marca, não é? Que é, será que é um português português ou será que é uma pessoa que tem documentos portugueses? Não, a primeira pergunta que me fizeram foi: mas os documentos são válidos? Não é? E eu sou obrigado a dizer: provavelmente sim, não é? Provavelmente sim. Mas é esta a imagem que nós estamos a passar. Que não é a imagem que nós queremos passar. Não é esta tudo. Aliás, eu acho que aí o Chega já conseguiu fazer um bom papel, que é, pusemos também outros partidos a darem-nos razão. Ou seja, já é um tema e começaram a dar-nos razão, já é um tema que está na atualidade, que é quase... aliás, as leis da nacionalidade e imigração foram aprovadas com mais de 2/3 do Parlamento. É preciso que as pessoas percebam isso. É aprovado com votos do Chega, do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal. Ou seja, mais de 2/3, que é o que é preciso, por exemplo, para alterar a Constituição. Sobravam 4 deputados, estou a dizer bem, não era 154 e havia 158. Ou seja, o Chega foi o primeiro partido a trazer este tema para a Assembleia da República e hoje é quase, não é um consenso, mas existe um acordo alargado em que temos um problema e que temos que resolver esse problema. Mas essa situação, então para quem está fora do país, é muito problemática mesmo, que é banalizar os documentos portugueses, não é? É porque, se me permitem, muitas das vezes, e nós sabemos, porque nós já falamos, como disse o João e bem, nós já temos falado disso praticamente desde a fundação do partido, que havia um problema com a imigração, que a imigração estava descontrolada, e portanto eu acho que de facto nós temos essa perspectiva desde o início e temos dito que isso é um problema que se pode alastrar ao resto da Europa e de facto com os dados que vamos tendo, quanto mais dados temos, mais os dados nos dão razão no sentido de muita gente ter aderido à nacionalidade portuguesa, ter vindo como imigrante, ter entrado, depois haver aquela percepção de que não há pessoas ilegais, quer dizer, há pessoas indocumentadas, que é a coisa mais estranha que eu já ouvi na minha vida, para não dizer outra coisa, e depois passamos a ter pessoas nacionais portuguesas que nunca puseram os pés em Portugal e que utilizam simplesmente o passaporte português como porta de entrada para o resto da Europa. E isso
faz com que não só Portugal sofra, mas como, em boa verdade, e pronto, olha, até tem a ver com o debate de hoje, com a identidade europeia em si, com o projeto europeu em si. Portanto, há um sofrimento tanto da parte da identidade portuguesa, como da parte da identidade europeia, e acabamos todos por sofrer na pele com isso. E eu chamaria aqui outro tema, porque há bocadinho alguém perguntou, quando estávamos a falar das pensões, que era o que o Trim falou da questão dos seguros. E às vezes ouvimos mais da esquerda a criticar-nos que nós queremos privatizar a segurança social. Não, o que nós fazemos, e aqui, olha, uma crítica direta ao nosso presidente André Ventura, que é, isto é público, ele só tem uma conta bancária que está totalmente à ordem. Isto é uma coisa que não se deve fazer porque o dinheiro vai desvalorizando, ou seja, as pessoas devem fazer aplicações financeiras para rentabilizar o dinheiro. E aquilo que nós defendemos é, para além das pessoas terem a pensão, não é? Os descontos vão fazendo também uma poupança de forma a ser um complemento que vão ter depois na idade da reforma. Ou seja, não vamos estar aqui a tirar dinheiro de um sítio para colocar noutro, apesar de poder ser, e é um tema, não é um tema simples, é um tema bastante complexo, como é que o Fundo da Segurança Social pode ser mais rentabilizado ou não. Para as pessoas terem uma ideia, obrigatoriamente 50% do Fundo da Segurança Social tem que comprar dívida pública portuguesa, que se as pessoas virem agora está com uma taxa de juros baixíssima, porque o nosso risco é baixo também. Ou seja, se faz algum sentido ou não reequilibrar estes pratos na balança, sempre de forma racional, mas nunca fazendo uma mudança como uma iniciativa liberal às vezes defende e que assusta, que é vamos fazer aqui uma experiência de forma radical a ver como é que isto funciona. Quer dizer, que isso é um bocado brincar com o dinheiro das pessoas, e nós aí somos muito mais racionais, uma coisa muito mais diversificada, fazer algumas coisas arriscadas, mas com uma fatia muito pequena de dinheiro, e incentivar, e o incentivar é, por exemplo, as pessoas terem um desconto no IRS, incentivar a poupança, porque as pessoas sentem em Portugal, aquelas que têm a felicidade, o privilégio de conseguir fazer poupança, o que sentem é que são penalizadas, que ainda carregam com mais impostos em cima para aqueles que não estão a gastar. E percebemos que há muitas pessoas que queriam fazer poupança e o salário não chega ao final do mês, não é? Sobra mês ao final do salário. Mas aquelas que conseguem fazer poupança, depois são penalizadas. Fazem uma poupança, depois têm que às vezes ir buscar um bocado da poupança para pagar IRS, porque pronto, não fizeram despesas durante o ano. É um facto. E isso não podemos deixar que isso aconteça. Mas é assim, para aquelas pessoas que tenham mais receio, se chega a chegar ao poder, não vamos fazer aqui nenhum leilão da Segurança Social, antes pelo contrário, vamos ver as coisas com racionalidade. O João há de se lembrar melhor do que eu, porque ele tem melhor memória para estas coisas do que eu, mas agora, por estarmos a falar na questão económica, estou-me a lembrar da proposta do PCP, absolutamente ridícula, no último Orçamento de Estado, para taxar ou aumentar os impostos para as mais, penso que era as mais-valias, ou era relativamente não, era rendimentos capitais, ou seja, para quem tem investimentos em ações, Sim, era todos os rendimentos capitais, ou seja, por exemplo, uma pessoa que tem 4 ou 5 ações da Galp, quando elas, umas 4 ou 5 ações literalmente, e distribui dividendos, já paga 28% de imposto. Eles queriam aumentar esse imposto. Ou seja, é verdade que vai taxar aqueles que têm 1 milhão de ações, mas também vão taxar os pequenos investidores, ou seja, nós não podemos chegar ali e dizer que estão todos... O grande capital realmente que eles falam está muito diversificado hoje em dia. Quero dizer uma coisa. Eu acabei de pôr aqui um link. Ai, espera, isto não foi... Agora já deve ter dado. Pronto, exatamente. Que é para votarem em quem é que ganhou o debate de hoje. Meteste um link dos comentários. Já vi, estou aqui a ver. Nos comentários. Tanto, eu não consigo pôr o do JN, mas o JN também tem. Se quem conseguir, vá lá e vote também, porque isto está sempre como uma votação ridícula de que o Trim ganha. Aliás, nestas coisas online deve haver uns bots quaisquer, porque nunca dá que o André ganha, mesmo quando ganha. Mas pronto. Não é possível. Mesmo tanto à frente nas sondagens. Se quiser, o voto. Agora aproveito que estamos a falar em sondagem. Eu ia aproveitar, João, desculpa-me interromper, é só para fazer um apelo também, já que a Cristina fez o apelo à votação nas sondagens,
eu faço também um apelo, se alguém no Norte nos estiver a ver, e vamos ter um jantar na segunda-feira na minha terra, que é Faf, no distrito de Braga, e portanto, se alguém nos estiver a ver e estiver perto e quiser ver o André Ventura, ele vai estar cá, vai estar presente, e por isso apelo a toda a gente para ir ao portal do Chega, inscrever-se, e será muito bem-vindo. Que pena não estar em Portugal. Maltinha, vamos lá todos, já? Vão por mim, vão por mim. Olha, estão aqui a dizer que vão, Braga, Amares, exatamente, pessoal, venham daí. E com Faf ninguém fanfa. Exatamente. Ora. Obrigada. Olhem, eu ia dizer que se calhar fazemos para aqui os últimos 5 minutos, até para não continuarmos aqui a explorar o Sousa. Não, eu peço desculpa pela minha indumentária, fui apanhada assim de surpresa, não é? Não, estás à vontade. Não, mas eu acho que fazemos tipo mais 5 minutos, respondemos a mais umas perguntas e depois vamos descansar. Que Estejam à vontade, estejam à vontade. Pois, a minha dúvida era mesmo uma dúvida supérflua. O telefone da Cristina deu uma volta. Porque eles estão sempre a dar cantar no telemóvel. Esta pessoa não consegue ter 5 minutos de descanso. Eu ainda há bocado até gatos, fui olhar, os os gatos estão ali estão na câmara da sossegadinhos, não dizem deputada. nada. O Eu que tenho não- uma dúvida supérflua que é, na nossa live, aparecem umas estrelazinhas em sim, que a Vanessa está com 22 estrelas, eu com 10 e a Cristina com 4. Isto é o quê? não faço ideia. Eu acho que isso é moedas que o pessoal oferece. Eu também não sei muito bem, sou-te sincero. Que eu faço isto por amor à camisola, não é por lucros, mas Mas, não, mas estás a seja o dar que uma for, grande ajuda que por causa nós da ainda Vanessa conseguimos Barata fazer. está a ganhar. A Vanessa está a ganhar, mas está-nos a dar uma cabazada, não sei o que é que está a passar. Olha, está aqui o Dantas a dizer são moedas. Eu juro também não sei o que é. Oh, malta, quer dizer, só a deputada Vanessa é que tem moedas, nós não temos. Eu não tenho moeda nenhuma, meu. A Cristina tem 4, eu tenho 10, a Vanessa tem 22. Eu nunca ganho nada, por isso, olha, estou a ganhar hoje. Pronto. Tá, mas com o avanço, vai lá, vai. Ah, ok. Tem, O portanto, pessoal as tem que ter estrelas moedas para dar, ok. Pois nós, não, porque é que isso acontece? Nós, nos nossos perfis políticos, não dá. Sim, a gente não consegue receber nada, portanto. A gente não consegue receber nada, por isso é que depois no nosso nunca aparece. Então, se calhar também sou político, para também não recebo nada. Mas pronto, mas eu acho que a gente tem que fazer eu vou ver um curso intensivo de TikTok. Acho que sim. Olha, está aqui alguém a perguntar-me que ideias para atrair grandes investidores para mexer a economia do país. É assim, eu ainda esta semana fiz uma intervenção na comissão na COFAP de Finanças, que é... Nós, é bom os grandes investidores, mas para vocês terem uma ideia, hoje que está em grande voga os data centers, não é? Foi apresentado agora pelo governo atual um grande data center em Sines, que são 12 mil milhões de investimento. É o mesmo data center que foi anunciado em 2021 pelo António Costa. Ou seja, esses grandes investimentos, é verdade que são bons, não podemos dizer que são maus, mas não vão trazer grande mão de obra para o país, vão trazer na altura que se está a construir, também não vão trazer grande nível de impostos, porque muito dessa faturação dos data centers vai ser feita noutras geografias. Quer dizer, é só bonito para apresentar. E aquilo que nós temos visto é, digo-me, eu gosto de dizer isto, digo-me que não dá buraco e não há ali interesses encobertos e vamos descobrir, porque aquilo são tantos milhões, que é muito suscetível de haver buracos. E é isso que nós estamos a tentar mudar neste país, e é muito difícil porque são 50 anos de compadrio e há sempre alguém que quer meter algum ao bolso e de facto, sempre que há um investimento estrutural, como diz o João, e grande o suficiente para que esteja muito dinheiro em jogo, é muito fácil haver corrupção, haver gente a querer meter dinheiro ao bolso, seja muito, seja pouco, seja o que for, e de facto eu acho que esse é um dos maiores desafios do Chega. É uma das maiores missões do Chega, eu acho que é mesmo essa, é tentarmos mudar essa mentalidade e primeiro o país e só depois a nossa conta bancária. Acho que é difícil. Vanessa, desculpa estar-te a interromper, porque se acontecer, se o país evoluir, é bom para todos. Ou seja, todos nós vamos ganhar. Nós, independentemente de estarmos políticos ou outra profissão, cada pessoa que nos está a ver vai ganhar com isso. Ou seja, porque é que há de haver
4 ou 5 iluminados do país que enriquecem, quando todos nós podemos enriquecer. Noutra live que tive com o Sousa, eu estava a dizer o exemplo da Suíça, não é? Que, quer dizer, as pessoas que trabalham são reconhecidas por isso e recebem de acordo com isso, ou mais de acordo com isso. E E tem acho muitos que portugueses, ou seja, é possível. a questão do desagravamento fiscal também passará muito por isso, ou seja, no futuro, quando o Chega a governar, eu acho que também passa muito por desagravar os impostos. Nós temos uma carga fiscal absurda, André Ventura já falou muito sobre isto, temos um sistema fiscal super complexo, pouco transparente. E de facto é uma coisa que temos que mudar, temos que desagravar, temos que acabar com determinados impostos que não fazem sentido absolutamente nenhum, como o IMI. Temos impostos e taxas para as empresas que também não fazem sentido nenhum, só fazem aquelas que se passem a andar para o outro lado para irem fazer dinheiro para o outro lado. E de facto temos que pôr o nosso país no mapa económico mundial. E isso não se faz com impostos. E ultimamente parece sempre a via fácil, que é ir buscar o dinheiro ao bolso dos portugueses. Eu tenho um amigo meu que diz uma coisa muito engraçada, e é assim, em tom informal, que é: o Estado come sempre à mesa connosco, mesmo quando a gente não o convida. Sim. E é verdade, e é verdade. Eu acho que temos que começar a mudar isso. É bem verdade, é. O Estado é o penetra, é o penetra. Sim, Mas se me permitem só aqui um à parte também, visto que eu estou imigrado, não é? Quando se fala destas questões, vem-me sempre um pensamento à cabeça, que é, para aqueles que dizem que os imigrantes vêm a Portugal fazer o que os portugueses não querem fazer, isso é meramente especulação. é falso. Porque os portugueses aqui andam no lixo, Nas limpezas, nas limpezas. nas obras, onde for, é preciso Exatamente. ganhar como deve ser. Ganho é está. como deve ser, é isso. Ganho é como Agora deve não ser. podemos é que a camarão a 5 escudos. Isso não existe. Óbvio, óbvio. De As facto, pessoas se estão num trabalho mais forçado, não é? Se existe perigos, se existe carga de esforço físico, epá, tem que ser compensado, não é? Só que não querem, não é? sim. E reparem, eu, por exemplo, eu estou-me a recordar de uma profissão que, se tiver aqui alguém da Suíça, é capaz de confirmar. O valor pode não ser exatamente assim, mas, por exemplo, um jardineiro, quando estão mais de 30 graus na Suíça, jardineiro, eu acho que não pode trabalhar, recebe na mesma e não pode trabalhar. Ou seja, às vezes também uma questão de dinheiro, é uma questão de dar condições de trabalho às pessoas. Não é? Eu acho que é os jardineiros, é o pessoal das obras no inverno também. Há ali várias situações. Eu sei que os jardineiros, eu fixei isto, que tenho um familiar que tem um negócio desses na Suíça, e eu sei que com mais de 30 graus não podem trabalhar. E em Portugal, quer dizer, tu continuas. Então vês, né, aquelas estufas que há no Alentejo, aquelas plantações que há no Alentejo, que têm muitos imigrantes, quer dizer, aquilo é desumano. É desumano para qualquer pessoa. Até mesmo que o salário fosse mais elevado, ninguém iria trabalhar para lá, porque aquilo é desumano. Aqui a da Costa Ferreira a dizer limpezas no estrangeiro, mas ganhamos bem. Claro. A confirmar aquilo que estamos aqui a dizer. É, exatamente. Ou mesmo na restauração também, cafés, restaurantes, hotéis. O português não tem medo de trabalhar. O português não quer ser explorado, não é? Mas passa muito essa retórica, tipo, nós precisamos dos imigrantes porque eles vêm para aqui fazer o que o português não quer fazer. Isso é retórica, isso é mentira, isso não existe. E para já passa uma ideia de que, não somos trabalhadores, 2, que temos a mania, não é? Quer dizer, Exatamente. não, nós somos muito bons para certos trabalhos. Não, o que é preciso é a pessoa conseguir chegar ao final do mês, pagar a casa, pagar a comida, pagar a escola dos miúdos, do carro, sei lá, as coisas todas que tiver para pagar. É preciso valorizar o trabalho também, que é uma coisa que o Estado português não tem sabido fazer, porque a partir do momento em que alguém, seja quem for, seja em que fase da vida for, alguém tem a oportunidade de ganhar 900 euros sem fazer nada, sem sair de casa, muito dificilmente essa pessoa tem vontade de ir trabalhar. E depois aquela pessoa que vai trabalhar e ganha 800, ou seja, ganha menos, entra num sistema de pouca meritocracia, quer dizer, não há. Qual é o incentivo que o Estado dá a quem trabalha? Quem trabalha tem que pagar impostos. Quem fica em casa não paga impostos nenhuns.
não é? Quer dizer, há uma série de nuances em que o país também não ajuda nada a que de facto haja essa cultura de trabalho e, acima de tudo, que sejam pagos valores decentes para que as pessoas efetivamente achem que de facto compensa ir trabalhar, compensa sair de casa. Pá, eu no outro dia, quando estive na SIC, num sábado, no Facto Político, que o jornalista me perguntou se eu achava que as pessoas se sentiam incentivadas a vir, a emigrar para Portugal para receber o RSI, que são 200 ou 300 euros, sem contar depois com as outras coisas que se podem somar, porque se vier com filhos é mais X, se vier com a mulher é mais X, e pode dar até esses 900 euros. Mas quer dizer, há pessoal a vir de países onde o ordenado médio são tipo 100 euros. É óbvio que elas se vão sentir incentivadas para vir para Portugal, ganhar mais. Se for preciso, ainda consegue uma casa da Câmara ou uma coisa assim do género. Os filhos não pagam nada na escola, têm saúde à borla. É claro que se sentem incentivados, sentem-se muito incentivados mesmo. Quer dizer, é preciso só pensar um bocadinho nas coisas, não é? E às vezes acho que isso falha. E depois mesmo relativamente aos subsidiodependentes, aqueles que nós já cá temos, pronto, os portugueses, esse aí não os podemos mandar embora, como é óbvio, mas podemos pô-los a trabalhar. O que é que acontece? Não há fiscalização suficiente e eles sabem isso e por isso também acabam por explorar essas fragilidades que nós temos no nosso sistema. E depois, por exemplo, eu não acompanho essa área, não é uma área que eu domino, mas eu sinto que o IFP, o Centro de Emprego, basicamente não arranja emprego a ninguém, não é? Ou seja, está ali para processar as inscrições e depois quando a pessoa decide trabalhar, não é que vai trabalhar. Depois tem aqui umas formaçõezinhas que não formam ninguém. Epá, e sinceramente aquilo é só despesa, não... Pior, eu acho que mais do que não arranjar emprego a ninguém, tem outras tarefas que é, por exemplo, fiscalizar determinadas situações e também não fiscaliza nada. Portanto, alguém que esteja, por exemplo, a receber um subsídio social de inserção é obrigado a ter um plano no IFP se tiver em idade ativa e se tiver condições, ou seja, se tiver saúde para trabalhar, é obrigado a ter um plano no IFP, ou seja, de procura ativa de trabalho, de determinadas formações de X em X tempo, e eles têm que ver se a pessoa está a fazer aquilo. Agora, eu pergunto, vocês todos têm família, amigos, todos nós vimos de backgrounds diferentes, quantas pessoas é que vocês conhecem que recebem o subsídio de inserção e estão a ser super controladas pelo IFP? Ninguém, nunca ninguém ouviu falar disto. Até acabaram com aquela coisa das apresentações quinzenais, porque diziam que era tipo estigmatizante para as pessoas. Ai pá, estes cães dão cabo de mim. Bom, que era estigmatizante para as pessoas, etc. E quer dizer, acho que era o mínimo dos mínimos, porque nós também sabemos que há pessoas que estão a receber o desemprego e estão a trabalhar em trabalhos informais, não é? E essa apresentação quinzenal, pelo menos, epá, dificultava um bocadinho a vida. E essa questão que tu falas também é bem verdade, porque também já me transmitiram uma história, uma militante nossa, que era professora, e que dizia que numa reunião do centro de emprego, uma altura ficou desempregada e teve que estar inscrita no centro de emprego para receber o subsídio de desemprego, foi chamada e houve uma reunião e nessa reunião havia pessoas de todo o tipo, não é? Pessoas com formação, sem formação e basicamente quando chegaram a ela disseram, olha, é assim... nós para estas pessoas temos empregos para a caixa de supermercado, temos aqui empregos de pintores da construção civil, mas para si que é professora e que tirou um curso superior, se calhar o melhor é emigrar. Ou seja, o nosso próprio Instituto de Emprego promove a imigração de pessoas qualificadas, ou seja, a pessoa que se calhar era mais qualificada daquela sala foi incentivada a emigrar e as pessoas que não eram tão qualificadas, havia sempre opções para ela. Ou seja, eu acho que as prioridades do Instituto de Emprego estão um bocado trocadas e de facto as coisas não andam a funcionar bem. E reparem, quem está à frente dos institutos de emprego, em cada delegação distrital, é sempre um boy. É um boy ou uma girl
de partido é nomeada pelo partido do governo. Assim como à frente da Segurança Social, ou seja, não é uma pessoa que está lá pela sua competência, é uma pessoa que está lá porque o partido nomeou para aquele local. Ou seja, que nós combatemos e que nós não concordamos. A cena é que também há muitas nomeações em Portugal. É nomeações para tudo e mais alguma coisa. Não pode ser. Tem que se acabar também com isso, porque as pessoas deve haver concursos e quem tiver aptidão para os cargos deve ir para eles. Ou então, mesmo que haja nomeações, pelo menos que tenha determinados critérios, não é? Porque senão não. Mas também vivemos numa sociedade em que é normal recomendar perfis. Se o Zé Luís Carneiro disse, não é o que eu fazia. O que eu fazia mais vezes era recomendar perfis, no fundo, por uma cunha. Ele disse, é o que se faz mais vezes. Mas repara, de forma leviana, como ele disse aquilo, ou seja, na consciência dele, e acredito que na consciência de muitos portugueses, é normal tu teres um amigo que passa à frente num hospital, é normal tu teres um amigo que dá uma informação privilegiada de um concurso que vai abrir, quer dizer, é isso que empobrece o nosso país, e enquanto nós não percebermos isso, estamos muito mal mesmo. Estamos mesmo muito mal. Olha, eu desde nova que ouço dizer, até porque quando nós somos putos e estamos a ver o que é que queremos ser ou não, dizem sempre, dá sempre jeito na família ter um médico ou um advogado. O advogado é para esclarecer as dúvidas que podem ficar. De graça. É se a pessoa precisar de alguma coisa no hospital ou assim, poder passar à frente. Ele põe uma cunha, pronto. É isso. Mas mesmo quando foi a CPI das gêmeas, os médicos disseram que era normal, era o que era. Ou seja, eles próprios não veem isso como uma cunha, nem como uma ultrapassagem. Ou seja, eles acham que são todas as pessoas para tratar. Pronto, uma é tratada agora, outra depois, outra... Pronto. Houve um médico que disse que tinha um assessor só para gerir as cunhas, não é? O Alberto Fernando, uma coisa assim. Ele disse, eu tinha um assessor só para gerir cunhas. Só para as cunhas, exatamente. Com ele, não sei quem foi, mas eu recordo-me de alguma coisa assim. E ele foi o Ministro da Saúde. Quer dizer, isto é de bradar aos cegos mesmo, é dizer, pronto. Já não temos vergonha de o dizer, no fundo as pessoas já perderam a vergonha, nomeadamente as do Partido Socialista, não é? Que já não estranhado. Temos aqui um seguidor nosso que diz, mesmo, eu tenho advogado e enfermeiros, está tudo. Está tudo, sim. Ele está orientado. Mas pronto, bem pessoal, eu acho que vou fazer uma vida. Acho que sim. Olha, só responder aqui uma pergunta que várias vezes, eu não decorei o nome da pessoa, mas perguntou muitas vezes, porque é que em França há 16 canais de televisão abertos e em Portugal só há 3, ou vamos dizer que há 6? A questão é muito simples, e aqui é mesmo uma questão de mercado. França é um mercado muito maior, que tem muito mais publicidade e consegue pagar em publicidade, que é a maneira dos canais financiarem, ou têm... Por exemplo, a RTP tem aquela taxa de audiovisuais, ou então é as publicidades que pagam, e é um mercado muito maior, por isso é que consegue cobrir. Tão bem, Portugal tem uma especificidade que é, nós temos o português como língua oficial no país todo há muitos anos. E em França há várias línguas regionais, apesar do francês ser a língua do país todo. Assim como em Espanha também há várias línguas regionais, em Itália. E por isso é que também há esses canais de televisão. Às vezes não é questão de haver muitos canais, é conseguirmos ter em cada canal, e por exemplo agora na RTP já tem acontecido, e mesmo na SIC a Cristina também já tem um programa semanal, e às vezes vamos à televisão, é ter pessoas que pensam de maneira diferente nas televisões, e isso não é fácil. As pessoas estarem lá e são sempre postas em causa, não é? E termos outras vozes na televisão, mesmo que nós não concordemos, não é? Eu não gosto de ouvir pessoas de esquerda, mas acho que eles devem estar na televisão. Ora, se o Bloco de Esquerda tem um deputado, o PCP tem 3 deputados, não pode ter 20 comentadores na televisão. Não pode ter mais comentadores do que deputados, não é? Se o Chega tem 60 e eles têm 1, quer dizer, o Chega tem que ter, não vou dizer 60 vezes mais representação, mas pelo menos como o tempo na Assembleia, para 4, 5 vezes mais, não é? Eu acho que é uma coisa lógica. E é por aí, não é tanto a criticar temos só 3 ou 4 televisões, mas é não dar aquela diversidade que faz falta às televisões. Sem dúvida. E eu pegava aqui no comentário do seu Gustavo a dizer, mas também para que tantos canais abertos? Também é verdade, às vezes não dá nada de jeito. Será para termos pagar a televisão paga as box, assinaturas para a publicidade, da Mel, da Nós,
qualquer coisa do género, cara, mas é assim, Voltando- os mas- rendimentos voltando ao baixos que temos em debate de Portugal é uma renda, não é? Ó, Santo, Voltando ao mas debate de permite. hoje, era basicamente a publicidade que estás a falar de pagamentos de publicidade e tudo. Eu acho que podíamos dispensar a moderadora de hoje, por exemplo, que foi o que eu disse no início. Portanto, há coisas que de facto não fazem muito sentido, mesmo nas televisões abertas. Sim. Não, e depois é assim, termos uma Júlia para aturar já é complicado. 20 Júlias. Era uma desgraça, sim, isso é verdade. Tina, tens de tirar a mão, não te estamos a ouvir bem. Oi? Não? Não, ficaste no fundo de um túnel. Estás no fundo do poço. Uma pancadinha nas costas. É isso. Já está. Já está? Já. Ah, agora sim. Deve ser das vezes que eles atiram o telefone ao chão. Olha, eu de todos os moderadores, eu acho que a Clara é a melhor. Porque apesar de tudo, ela... Acho que vocês bloquearam. Não. Eu estou a ouvir, sim. Os três. Estávamos bem sérios a ouvir-te. Estamos concentrados, concentradíssimos. Teres dito que a Clara era a melhor, estávamos todos Por isso é a que estamos muito o que ela vai dizer. Porque apesar de tudo, ela tenta dar ali oportunidade a uns e aos outros. Acho que eu prefiro um moderador que não seja tão interventivo e que os deixe estar um bocadinho a seguir o caminho deles, do que como na outra vez, acho que era o José Alberto Carvalho, ele não parava de interromper, a dizer, quer dizer, eles conseguiam organizar-se os dois, e ele falava por cima de um, falava por cima do outro, depois até o Ricardo Araújo Pereira gozou com aquilo, porque ninguém lhe ligava nenhuma. Ou seja, eu prefiro, não quer dizer que os outros prefiram, um moderador mais minimalista do que aquele que quer a toda a força, que se faça a conversa que ele quer e que não para de interromper e chatear e tentar puxar para aqui e para ali, porque às vezes é preciso deixar a conversa seguir o caminho dela. Sem dúvida. Eu concordo contigo nessa questão. A questão da Clara de Sousa, e aí passo, eu já disse isto uma vez, vou dizer outra vez, que é o facto de ela ter tido um programa semanal com um dos candidatos, assim, pode ser um problema meu, mas parece que enviesa um bocado os debates, e hoje ela trouxe para o debate, é verdade que era o tema do dia, concordo contigo, mas ela trouxe para o debate o candidato dela. Aquele que eu gostei mais de todos, e visto que hoje também é o último debate do André, foi o Carlos. Eu gosto do Carlos Daniel, gosto do estilo do Carlos Daniel. Mas acredito, mas pronto, o Carlos Daniel não é aquele minimalista que estavas a falar. Ele não é minimalista, ele dá ali muito a opinião dele, contextualiza muito a questão. Mas pronto, eu gosto desse estilo. Está aqui uma pessoa a dizer que era trazer o Santana Lopes para moderar todos os debates do André. Epá, foi brutal. Aquela entrevista foi brutal. Eu também acho. Eu acho que seria muito produtivo para todos os eleitores do Chega e para aqueles que também não são eleitores do Chega. Acho que nunca eu ouvi tanto e com tanta calma o André Ventura, e acho que os portugueses ficaram finalmente com uma ideia que é a ideia certa, e que é a ideia que nós já temos, do que realmente o André defende para o país. E não ficou nada por dizer. É verdade. Falou-se de tudo. É verdade. Vi isso pelo menos duas vezes. Mas todos os temas, a política nacional, política internacional, tudo, futebol, falaram literalmente tudo. Música. A discordar, mas com respeito e com elevação. Eu acho que é isso que faz falta. Faz falta à televisão portuguesa, é isso, é essa elevação. Concordo. Muito bem. Gosto muito de vocês. Faço um último apelo para o pessoal, FAF, na segunda-feira, estejam lá, que eu também vou estar, André Ventura, a Cristina Rodrigues também vai estar, por isso o João Ribeiro ainda vai pensar que é o aniversário dele. Mas é verdade. Por isso, até FAF, pessoal, obrigada. Sousa, muito obrigada pela ajuda. Sousa, muito obrigado. Nada, sempre às ordens. Obrigada, beijinhos. Estamos juntos. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Obrigado. Tudo a correr bem. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada. Tchau.